Deus Pai, quero te dar graças por mais um dia que o Senhor tem dado a essa igreja, a esse canal. Obrigado porque uma boa parte por estar aqui e também te servir nesse local. Obrigado por o Senhor ter vindo por nós, pelo seu tempo, que sempre é bom para nós. Quero te dar graças por essa devoção aqui, de batalhante, de servir, dando continuidade a esse serviço. Posso dar isso nessa mensagem, que possa abrir os nossos corações. E é isso que eu te peço, te agradeço por você chamar Deus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Um momento especial na minha vida. Eu que tive o privilégio de servir o Senhor aqui em Jardim Oriental pelo menos 20 anos. Rubens nasceu e nós já estávamos aqui, e é bom ouvi-lo orando a Deus e pedindo pela vida e o ministério dessa igreja. Quero agradecer aos queridos que estão, os amados irmãos aqui da Igreja Batista em Jardim Oriental, por ter me convidado para poder estar nessa aula especial. É motivo de grande alegria também estar junto com os pastores que estão aqui, que são nossos colegas. Cada um deles tem uma história na minha vida também, né? E nós pudemos construir aqui na região, ou pelo menos servir a Deus aqui na região. Estou muito contente também de ver amigos, né, que nos acompanhou mesmo não estando congregando conosco aqui em Jardim Oriental, mas estiveram aqui. Então é um motivo de muita alegria para o meu coração, boas lembranças que eu tenho. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos 16. E eu tenho que sair das lembranças, senão eu não prego aqui, né? Agora é interessante, esses dias eu estava num momento especial lá. O Rubens estava no quintal, estava uma lua bonita. Eu fui lá, tirei uma foto minha. Achei a foto muito bonita. Aí eu postei no Face. Os irmãos vão lembrar de mim. Aí o irmão lembrou. Como o tempo passa, hein, pastor? Eu fiquei meio triste naquela hora. Porque eu estava me sentindo ainda muito bem de como estou, né? Mas essa lembrança que eu estou envelhecendo não foi muito boa, não. Mas enfim, é bom saber que o tempo passa e Deus faz maravilhas na nossa vida, preservando nossas vidas, né? Eu convido os irmãos, nós vamos falar hoje sobre a formação e o objetivo de uma igreja bíblica. Eu sabia que nós teríamos aqui algumas igrejas representadas, então pensei num tema que pudesse falar ao coração de todos nós como igreja do Senhor. Então a mensagem é para a nossa reflexão nesta noite sobre a importância que nós temos dentro do projeto e no plano de Deus como igreja e o objetivo que Deus espera que seja atingido por sua igreja. Porque nós não estamos nos reunindo meramente por nos reunirmos. Nós não chegamos à fé salvadora meramente por um acaso. Deus já nos amou desde a eternidade, nos escolhendo e nos chamando em Cristo Jesus para participarmos de sua igreja. E é interessante também observar que você pode ter uma igreja que não vai atingir os objetivos de Deus porque ela não tem consciência do seu papel como igreja, não compreende qual é a sua função. Então nós vamos tratar sobre esse tema, sobre o objetivo da igreja bíblica, e vamos pensar na palavra de Deus e a orientação que Ele nos dá para esta noite. Atos capítulo 16, livro de Atos, como os irmãos sabem, é um livro histórico que fala sobre a história e a formação da igreja. E no versículo de número 6 até o versículo de número 10, o apóstolo Paulo teve uma visão e neste momento ele tem aí então uma orientação espiritual para a sua vida.
E diz assim a palavra do nosso Deus: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por esta comunhão que estamos tendo e este culto oferecemos ao Senhor. É a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor por tudo que tem feito nas nossas vidas, por mais um ano de sustento que o Senhor deu a esta igreja e, por certo, por todos os anos que o Senhor a sustentará até aquele dia em que ela estará com o Senhor e estará para sempre. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tome este lugar, que teu Espírito haja sobre nossas vidas, nos edificando nesta noite e esclarecendo a tua vontade para os nossos corações, de forma que glorifiquemos o teu nome por chamarmos um povo cristão, um povo que carrega o teu nome neste mundo pervertido e mau. Rogamos a tua bênção e a tua direção, que o Senhor fale conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Observe, os irmãos, que os missionários aqui, enviados pela igreja de Jerusalém, estão desejosos em fazer a vontade de Deus. E esta passagem nos mostra que, ainda que haja o desejo de fazer a vontade de Deus, esse desejo deve estar submisso a Deus. Não basta ter o desejo de fazer o que Deus quer, precisa que esse desejo esteja submisso a Deus. Muitas vezes nós, como igreja, não temos resultados que esperamos, ou pelo menos que entendemos que são resultados esperados por Deus, porque nós entendemos o que Ele quer, mas não estamos submissos à vontade dEle. Observe que a mensagem de espalhar o Evangelho por toda a região da época, até os confins da terra, era uma mensagem para aqueles primórdios cristãos, mas também é uma mensagem para os nossos dias. No entanto, mesmo havendo interesse de fazer o que Deus manda, há necessidade de nos submetermos à direção de Deus. E por duas vezes aqui nesse texto que acabamos de ler, os missionários aqui mencionados, Paulo e seus companheiros, diz no verso 6, que passando ele pela região da Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É interessante que eles tinham a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, em qualquer lugar, mas o Espírito de Deus disse: aqui não. Então observe que, mesmo sabendo o que Deus quer, precisamos estar submissos a Deus. E quem sabe os nossos resultados de vida não são maiores ou melhores, porque nós sabemos o que Deus quer, mas não nos submetemos ao que Deus quer para a nossa vida, ou para a orientação que Ele está nos dando. E ninguém poderia negar que pregar o Evangelho na Frígia seria essencial, seria necessário, seria importante. No entanto, o Espírito de Deus diz: aqui não. E será que nós, como igreja, temos ouvido a orientação de Deus para a nossa vida? A gente para muito para ouvir o que as pessoas acham, o que elas pensam, o que elas ponderam, como é que elas julgam as coisas de Deus, mas não estamos muitas vezes dando ouvido à orientação do Espírito de Deus. Aqui mesmo, no verso seguinte, ele diz que ele continuou, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Observe que eles tinham a missão de pregar, mas foram impedidos de fazer. E muitas vezes o resultado não vem quando esperamos frutos na vida da igreja, porque o Espírito está dizendo não para nós, e nós estamos dizendo sim para o Espírito, ou não para o Espírito, na verdade, e não estamos lhe obedecendo.
Observe que Paulo precisou ter uma visão para saber em que lugar ou para que lugar ele deveria ir. E diz as Escrituras que assim ele obedeceu. E assim ele foi para o lugar que o Espírito de Deus havia orientado. E agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 10, eles chegam a atender a visão. Eles vão para Macedônia. Eles vão para o lugar que o Espírito havia indicado. Perdão, irmãos, eu falei 1 Tessalonicenses 1, 10. Capítulo 1, versículo de 1 a 10. Paulo e Silvio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, de graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, é Deus que elege, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, e em muitas certezas, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fosses exemplo para todos os fiéis na Macedônia. Lembra? Passa e nos ajuda aqui na Macedônia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesse a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e esperar no céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Paulo atendeu aquela visão e foi para Macedônia, e os resultados estão aqui. Ele está dizendo que e capítulo 17 de Atos nos fala sobre a chegada de Paulo na Macedônia e a recepção que ele acabou tendo parcialmente. Depois foi tocado daquela cidade, mas a palavra de Deus diz que por 7 sábados ele pregou o Evangelho, e naqueles 7 sábados muitas pessoas creram em Jesus, e esta igreja está aqui sendo mencionada agora como uma igreja exemplar, uma igreja modelo. Mas o que é importante nós observarmos é que lá o Espírito Santo estava agindo, dizendo não, e depois mostra a ele e dá a ele uma revelação para que ele então vá para a região correta e pregue o Evangelho. E observe que Paulo mesmo menciona aqui para nós, nos falando sobre a sua atuação ali. Ele diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras. É importante observar isso, que nós sabemos o Evangelho, nós podemos falar o Evangelho, nós podemos racionalizar o Evangelho e dizer os passos a passos que temos que tomar, ou que a pessoa deve tomar para chegar a Jesus Cristo. Mas Paulo diz que não foi somente nas palavras que ele chegou àquela cidade, mas também em poder e no Espírito Santo. Observe que a obra que está sendo realizada, com consciência de quem realiza, está sendo realizada com uma submissão ao Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz a obra de Deus e que usa por graça a minha vida e a sua vida. Amém. Mas é Ele que faz a obra, e é a Ele que nós temos que responder. É o ministério dele fazer a obra que foi planejada na eternidade, edificar, salvar, levar a mensagem de salvação à igreja e edificar essa igreja. E muitas vezes, como igreja, nós não pensamos nisso.
Basta ter algumas pessoas dando conselho, orientação, julgando entre certo e errado, e as coisas não vão para lugar nenhum. Porque nós sabemos o que Deus quer, mas não nos submetemos ao Espírito dele. Toda igreja, ela deve nascer e deve desejar ser uma mãe. Ela deve ter no seu coração reproduzir outros grupos que confiam e creem em Jesus Cristo. Nós aqui em Jardim Oriental já tivemos o privilégio de ver isso acontecendo. Quando eu cheguei aqui havia um grupo pequeno, 14, 15 pessoas, e nós, mesmo com um grupo pequeno, nós pensamos na importância de anunciar o Evangelho em mais algum outro lugar. E foi aí que surgiu a Igreja Batista em Jardim Conceição. Nós fomos para lá. Aqui não tinha estrutura nem para manter. Lembro que nós compramos aqui a laje que cobre essa casa. Foram 3 meses para pagar, com toda a oferta que tivemos para comprar essa laje. Mas nós tínhamos que fazer a obra de Deus. Mas graças a Ele e pelos resultados nós vimos e vemos hoje que o Espírito de Deus conduziu essa igreja. E hoje nós temos a Igreja Batista Adonai em Jardim Conceição. O Espírito de Deus conduziu essa igreja. E ela foi e realizou a obra de Deus. Agora nós continuamos com esse ministério. Todos nós aqui devemos pensar na seriedade desse ministério. E no seu ministério, pastor, e você, igreja que não congrega aqui em Jardim Oriental, nós precisamos dar continuidade à obra de Deus. Nós precisamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, ela é totalmente suficiente para alcançar o homem pecador e perdoá-lo de suas transgressões. E uma igreja bíblica que tem a consciência da importância da pregação do Evangelho vai certamente submeter-se à direção daquele que pode levar o homem à fé e à salvação, ao Espírito de Deus que nos foi concedido. É importante, mais do que nunca, também observar que hoje nós precisamos dessa mensagem com o poder da ação do Espírito para levar o homem à conversão e não à acomodação, e não a ser mais um religioso entre nós. Porque uma das coisas que a igreja que eu contemplo hoje perdeu foi a distinção de conversão e religiosidade. Isso sempre acaba acontecendo na história da igreja. A igreja passa a ser mais religiosa do que basicamente com frutos de conversão em seu seio. A conversão, ela é evidente na vida de um ser humano quando este ouve a palavra de Deus e tem esta graça de praticá-la. Jesus disse que aquele que são seus ouvem a sua voz e o seguem. E aqui não é meramente ir atrás dele, mas ir atrás dele praticando a orientação dada por ele. A conversão de uma alma, ela é demonstrada quando a pessoa deixa sua antiga vida e passa a viver novos hábitos, passa a ter um novo comportamento, passa a dar evidências de que houve uma transformação em sua vida. Então nós temos que ouvir o Espírito de Deus para fazer a obra de Deus e contemplar também, entender como é que essa obra é feita. E quando ela é feita de maneira correta, nós vamos ver resultados que Deus espera que aconteça. A pessoa que confia em Jesus Cristo e tem a graça de uma nova vida vai demonstrar isso para nós, através do que eu já disse. Vai ser uma pessoa ansiosa e interessada em ouvir a palavra de Deus. Vai ser também uma pessoa sensível ao Espírito de Deus, ao ponto de estar procurando viver sempre e constantemente em comunhão com Deus, confessando as suas transgressões e seus pecados. Vai também
manter comunhão com os irmãos, vendo a importância de um bom relacionamento entre aqueles que confessam a mesma fé. Vai procurar se afastar da contaminação mundana, que é quase muito natural nos nossos dias. E segundo as Escrituras, vai demonstrar um bom juízo para julgar entre o certo e o errado. Portanto, como igreja, para atender os objetivos de Deus na vida dela e na nossa vida, nós precisamos considerar a nossa dependência do Espírito Santo, para que a obra de conversão de almas acabe acontecendo de forma bíblica, de forma que as Escrituras nos apresentam. Eu lembro um dia lá mesmo no Jardim Conceição, eu saí daqui, eu fui pregar lá e eu creio que alguém estava pregando aqui, e naquela noite eu fiz um apelo, né, para alguém vir e colocar sua fé em Jesus, confiar nele. Eu lembro que chegou uma pessoa que já havia tido um compromisso com Deus, mas estava distante, e ela arrependida veio. Daqui a pouco veio um outro senhor com ela. Esse homem estava meio balançando para lá e para cá. Eu percebi que ele tinha bebido alguma coisa. Aí eu cheguei junto dele e falei: bom, você cair aqui a gente segura. Aí naquela hora eu falei: bem, esse homem não entendeu nada. Ele deve estar cheio de cachaça e achou que foi legal chegar à frente. E ele veio, ficou ali e nós oramos pelaquela vida. E aí houve a salvação do Senhor José. Não é? Naquela época o Antônio Severino já estava lá. O José se tornou até vice-presidente da igreja. O homem teve uma mudança. Não sei hoje como vai a vida dele, mas ele teve uma grande mudança. Eu lembro que indo para um encontro de homens, eu e o pastor estávamos de camisa e tal, social, e chegamos lá, o senhor José estava de terno e gravata. Ele estava mais sério nos compromissos dele do que nós, pela aparência, né? Mas é fantástico ver como Deus opera extraordinariamente hoje. E o Espírito dele está operando agora entre nós e por nós e em nós. E nós temos então que nos submetermos a essa direção, entender que Ele quer fazer a obra através da nossa vida e que Ele é o Senhor que vai produzir frutos em nossa vida. Não é um resultado meramente intelectual e racional de cada um de nós, mas é importante entender que os frutos que Ele vai produzir, gerando novas vidas, são frutos autênticos, frutos que nós podemos identificar, fruto que nós podemos dizer: aqui sim nós temos alguém que de fato conheceu Jesus Cristo como Salvador, porque vão demonstrar o que acabei de mencionar, terão interesse pelas Escrituras, serão sensíveis ao pecado e desejarão ardentemente a comunhão com o Senhor, por isso confessarão os seus pecados, irão guardar as orientações de Deus para a sua vida, procurarão manter comunhão com aqueles que confessam a mesma fé, irão demonstrar certamente um juízo contra o certo e o errado. Somente uma igreja comprometida com a palavra de Deus pode cumprir com os objetivos de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que o Espírito de Deus é o Senhor da seara. É Ele que deve dirigir a igreja. É Ele, o Senhor da igreja. E essa igreja só terá resultado se o Espírito de Deus estiver conduzindo ela. Por mais racional, por mais lógica que seja a minha compreensão da obra de Deus, por mais certo, eu posso ser formado na ciência que revela a obra de Deus, se o Espírito de Deus não agir, não há fruto, não há resultado. E muitas vezes nós não sabemos por que não há. É porque o Espírito de Deus não está sendo o Senhor que está dirigindo. E para Ele ser Senhor da igreja, a igreja tem que conhecer a palavra que Ele inspirou. Porque quem inspirou as Escrituras foi o Espírito de Deus. E é Ele que tem que nos conduzir. E é interessante e é importante observarmos que o propósito de Deus é tornar a sua igreja semelhante a Cristo. E para que ela seja semelhante a Cristo,
ela tem que ser santa. Santidade é o objetivo para a sua igreja. Santidade é o objetivo que o Espírito Santo tem para a sua igreja, porque é o Espírito que é santo. Então esse é o objetivo. Tantas vezes a gente fica pensando, não, é para ter mais gente, é para estar mais fervorosa. Sim, podemos entender isso, mas o objetivo maior de Deus com um salvo é torná-lo santo, é que ele seja semelhante a Cristo. E Deus vai trabalhar nesse sentido e vai usar certamente a sua palavra e não outro meio para tornar a sua igreja santa. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, que se tornará a sua esposa, e Ele então é que a santificará. É Ele que tornará ela sem mácula, sem ruga. Mas diz as Escrituras que a santificação é uma ação do Espírito através da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é uma santificação pelos esforços humanos, porque tem gente que cria hábitos e diz que esses hábitos o santificam. Eu não entendo isso. Esses hábitos melhorarão a sua vida quando deixados de lado, quando são hábitos prejudiciais. Mas eles não deixarão você mais santo, não. Porque nós estamos falando santo de moral, não de hábito. Porque tem gente que diz, eu não faço isso. Mas lá dentro, lá dentro, a natureza humana faria mais do que isso. Então, quando Deus opera, Ele opera para transformar a natureza, não o hábito. É óbvio que, consequentemente, os hábitos serão transformados. Mas tem muita religiosidade entre nós, em que há um interesse de mudar as aparências por esforços humanos. E aí não combina. Não combina. Fica bonitinho, mas não combina. Você já viu um macaquinho bem vestidinho? Não vou falar de macaco, porque o Arnão come macaco. Mas macaco bem vestido, cachorro bem vestido é uma belezinha. Mas é cachorro, é macaco. Nós precisamos de uma santidade que é a obra do Espírito Santo na nossa vida. E Ele fará isso através da palavra de Deus. Não adianta você, religioso, tornar a sua igreja religiosa. Você tem que tornar a sua igreja poderosa no Espírito de Deus. E para isso você tem que ensinar. Para isso nós temos que aprender a palavra de Deus. E observe que o que se ensina hoje não é nada, é do tanto que nós precisamos aprender. Porque Deus quer a sua igreja santa. Esse é o objetivo de Deus. Santidade. Para a igreja, viu, irmão? Não é para salvação, é para a igreja. E também a religiosidade ensina que a santidade que o homem deve almejar é para ser salvo. Não. Tanto é que aqueles que não conhecem o Evangelho dizem, não, o crente não pode isso, o crente não pode, porque ele entende que o não fazer, o não poder nos dá um privilégio, um benefício. E as Escrituras dizem que não, que quem nos salva é Jesus Cristo, pelo seu poder naquela cruz do Calvário, pagando por mim os meus pecados. Então é fundamental entender que o objetivo de Deus de santidade à igreja vai ser alcançado pelo conhecimento que essa tem da sua palavra. E esta, por sua vez, cumprirá na submissão ao Espírito de Deus a sua vontade.